Pacundê apresenta Paranautas Podcast. Fala galera, beleza? Então sejam muito bem-vindos novamente a mais uma Paranautas Podcast. Nosso episódio número 55. E contando. E vamos além. Hoje estou aqui com meu amigo Felipe Rosa. De volta. Bem, Felipe? Tamo aí, né? Uma honra estar ao seu lado, presida. E hoje com o nosso convidado especial, o grande Tcheco. Seja bem-vindo, Tcheco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Depois de tanta insistência lá. Pra bater um papo. O cara tava cheio de compromissos, né? Trabalhos, O cara campeão é um atrás do outro, né? Querendo o cara. Uhum. Antes da gente apresentar o Tcheco devidamente, eu vou aqui fazer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. O episódio de hoje é um oferecimento da Bicho Laser, troféus e medalhas. Tudo o que você precisa para suas premiações você encontra na Bicho Laser. Encontra no Instagram, @BichoLaser. RK Facas Acessórios, facas, tábuas, acessórios para churrasco e outros itens personalizados. Você também encontra no Instagram, @RK Facas e Acessórios. Bebidas Tissot, a distribuidora oficial de bebidas da torcida paranista. Também encontra eles no Instagram, @Bebidas Tissot. Loja online bebidastissot.com.br ou na sede ali no seu jardim, quem tiver interessado. E nossos parceiros da Pacundê Podcasts que tornam possível a gravação deste episódio maravilhoso. Seja um parceiro da Paranautas, seja dos nossos projetos paralelos que estão acontecendo, que vão vir a acontecer, quanto deste podcast, entre em contato conosco pelas redes sociais ou via nosso WhatsApp 41 99 62 65 496. E siga para nossas redes sociais, @Paranautas em todas as redes sociais. Bora lá, presida? Fechou, vamos lá. Antes de apresentar... vamos apresentar aqui. Nós estamos com o Anderson. Isso. O Anderson ninguém conhece. Acho que nem os parentes, né? Tudo tcheco. Estamos aqui com o Tcheco, começando o Tricolor da Vila. Os principais clubes, o maior, né? De todos. A nossa opinião isenta é o maior clube. Aí passou também por outros clubes aí, menores, como o Malutron, o time verde aí da cidade. Daí foi lá pra Arábia, jogou no Grêmio, Corinthians. Jogou com o Ronaldo no Corinthians, não foi? Isso foi um presente que o futebol me deu. Olha aí, ó, que beleza. E terminou nos verdinhos. Uhum. Enfim, né? Nem tudo é perfeito. Nem podia ser perfeito. Mas pra tudo isso, Tcheco, passar por todos esses clubes, ser ídolo, ser técnico hoje, campeão, teve lá o tempo de piar. Começou lá no futsal também, né? Mas como é que foi pra começar? Você realmente foi direto pro futsal lá, queria jogar bola, já queria ser jogador? Alguém te viu brincando e te colocou no Paraná Clube? Como que foi o começo? Início lá do piazinho tcheco? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade, você, presida, e o Felipe, pela oportunidade de principalmente poder conversar diretamente com o torcedor paranista, né? Já que o paranismo voltou à tona, voltou forte. E eu acho que eu devia essa entrevista, o canal de vocês é muito visualizado, então, dentre tantos que pediram, e a gente não pode atender todos, esse aqui para mim é muito especial, então obrigado pela oportunidade, né? A gente que agradece. Eu já, de antemão, respondendo sua pergunta, eu trouxe algumas lembranças aqui, porque toda a minha entrevista, principalmente agora nesse meu último trabalho com o Paraná, sempre ressaltei muito que eu era das categorias de base, oriundo do futsal e tudo mais. Eu não vou poder deixar nada para vocês, não, que isso. Porque são valores muito afetivos e o principal é do meu pai e da minha mãe. Porque eles acabam guardando aquelas coisas todas e eu não tô afim de apanhar deles, né? Correto. Mas então, explicando para vocês aqui, ó, minha primeira relíquia aqui, ó, do tempo de futsal, ó. Porra. Quando eu jogava lá na Kennedy. Se o pessoal do museu vê isso... Mas eu pensei nisso também. James até mandou umas mensagens aqui, nós vamos... Eu vou deixando aqui só para vocês verem. Pode. E eu comecei então como jogando na rua, que é a essência do futebol brasileiro. Estourando o dedão.
Muitas vezes. Eu morava ali na Vila Fani, perto, ou na divisa com a Vila Lindóia, que eu tenho o Valetão ali, né? Então eu morava junto com meu avô, morei por muito tempo. E como é que eu comecei a jogar futsal? Eu fui fazer catequese ali na igreja dos ucranianos na Kennedy ali. E aí, em determinado momento, um treinador falou, ó, esse ano nós vamos jogar Metropolitano de futsal. Eu nem sabia o que era isso. E aí acabou me escolhendo porque a gente jogava bola ali no famoso recreio ainda. E aí comecei a jogar futsal. No ano seguinte, não ia mais continuar o Poltava, né? Era o Poltava, que era ali na Kennedy. E o Pinheiros acabou me convidando através do seu Carlos Deodoro, que foi meu treinador, basicamente, quase minha vida toda no futsal. E ali comecei a conhecer o Pedrinho, o Ricardinho, o Marcelo de Patinha, Batatinha, que foi uma geração que ficou muito marcado para nós, com essa camisa aqui. E depois virou Paraná Clube. Então eu comecei assim. E umas vezes, quando entrevistaram a gente, perguntaram para todo mundo, você torce para que time? O nosso time, né? E qual que é o teu sonho? E o meu sonho, especificamente, era subir as escadarias do estádio, ver o foguetório e o papel picado, que era muito comum, né? E jogar bola. O meu sonho era esse. O meu sonho não era ganhar dinheiro. Hoje não. Hoje, infelizmente, até direcionado pelas famílias, e é um grande erro, os pais querem que os filhos sejam jogador de futebol para ganhar dinheiro. E por isso que a maioria não acaba evoluindo nesses processos. E no meu tempo ali, a gente só queria jogar bola. Então meu sonho era esse, subir as escadarias. E a primeira vez que eu subi a escada sem ser jogador de futebol foi quando o time do futsal foi fazer uma preliminar entre Pinheiros e Colorado, se não me engano, ou Pinheiros e Atlético, no Couto Pereira. E aquilo ali pra mim ficou muito marcado. Até hoje é marcado a minha subindo as escadarias e tudo mais, né? Então o meu sonho era esse, e eu consegui realizar. Que massa, bacana. Você lembra que ano que era isso, Tcheco? Já era... Eu acredito que foi 89, no máximo 90, né? Já na virada para Paraná Clube mesmo. 88, 89, né? O Paraná, a fundação dele foi em 89. Então, como era Pinheiros, eu acredito que foi 88, 89, foi por aí. E daí continuou. Então, aí segui no Paraná Clube. No futsal. No futsal. No futsal. Por 8 anos eu joguei no futsal. Aí aqui, ó. Aí, ó. Primeira faixa de campeão. Vou só mostrar aqui. Pode mostrar, pode mostrar. Mostra aí. Aqui essa aqui é relíquia. De fio. Essa aqui é... Pois é. Ó, presidente. No Quem tempo... que tá sentindo o material é diferente isso aí. No tempo que não se vê mais isso. Que a quadra do Paraná era azul ainda, né? A Kennedy. E aqui foi um dos títulos que eu ganhei. Daí começaram aquele negócio de faixa, né? Aí o futsal, quando eu fui campeão infanto. Infanto era 15, 16 anos. Então, aí minha primeira faixinha aqui. Eu tinha outros títulos só com medalha. Essa eu mandei fazer. Legal. Coloca aí na frente. Hein? Vamos... Tem mais coisa, tem mais coisa. Bem bacana. Então aí eu joguei 8 anos praticamente futsal no Paraná. E aí como é que eu fui pro campo, pra vocês entenderem? Eu já jogava no juvenil, na época juvenil, que hoje é acho que é sub-18, se não me engano. Hoje não tem como fazer isso. Então eu jogava futsal e campo com 17 anos. E nós tínhamos um brasileiro de futsal lá em Congonhas do Campos, em Minas Gerais. E 2 atletas iriam para a seleção de adulto, mas não iam ser efetivados no grupo. Só iam fazer uma transição. Só ia ficar junto com o grupo que ia disputar o Mundial na Espanha, onde o Brasil foi pentacampeão. E esses 2 jogadores, quem foi escolhido foi eu e o Anderson, que hoje é presidente da Federação de Futsal. A gente jogava pelo Paraná Clube, nós 2 fomos convocados para só compor a seleção de adulto. Quando eu retornei, falei com o pai, pai, eu acho que eu vou ter que abandonar o campo agora, porque não vai dar para conciliar os 2, né? Quando eu retornei, quem era o treinador do Paraná? Era o Vanderlei Luxemburgo. E aí o Vanderlei pegou e falou assim, agora você vai ter que decidir se você quer salão ou quer campo. Ah, ele chegou a comentar. Daquele jeito do Luxemburgo, né? E ele aí te ofereceu para você decidir qual era o projeto. Na verdade ele me colocou contra a parede, né? Sim. E aí eu, conversando muito com meu pai, que eu sempre decidia tudo, e decido até hoje as coisas com ele, eu acabei ficando no campo e não acabei indo, o Anderson foi tudo, o Brasil foi pentacampeão, e aí começou minha trajetória, começou não, antes eu já tinha jogado as finais, mas aí definitivamente eu só foquei no futebol de campo. Legal. E como é que você vê hoje,
já que antes da gente partir, agora que já chegou no campo. No futsal hoje o... Calma que tem mais. Aqui é só, Opa, tem mais um. é só a faixa de campeão, ó. O clube foi bicampeão, né? Mas foi meu primeiro título de juvenil. Nós ganhamos, acho que do Atlético na final. Era metropolitano, né? Aí Paraná Clube, bicampeão. Nós tínhamos um bom time, o Marcão era o goleiro. Vai colocando aí. Isso do futsal também. Não, esse é do Esse campo. do campo. Esse já é do bom. campo. Eu ia pensar, pô, imagina. Ganha tudo. Nós tínhamos um time bom no campo, né? Uns jogadores que talvez vocês vão se lembrar. O Marcão, goleiro. Não, quase não lembramos. Quase não. Nosso brother. Inclusive, Marcão, venha, por favor. Quando ele chegar de Portugal aí. Ao meio tinha o Ricardo. Eu jogava de zagueiro. Eu era zagueiro, comecei como zagueiro. Aí tinha o Ricardinho e o Perdigão no meio de campo. O Lúcio e o Moser eram mais novos ainda, então eles não participaram desse campeonato, eles vieram na sequência, né? Tinha o Milton Doó também, Nossa. foi outro que veio depois. Milton Doó vai vir aqui sempre também. jogava uma, outra, mas eles são mais novos, acho que 2 anos mais novos. Mas tinham os jogadores que levaram o nome do Paraná Clube adiante. Safrinha, hein? Uma safra boa. Porra. E Gente- como é que você acha, como é que você vê hoje o futsal no Paraná? Isso que eu ia perguntar, porque o futsal deu uma... Ficou desativado há alguns anos, né, presida? Inclusive, eu acho que esse foi um dos erros do clube. Opinião pessoal. E voltou agora e num momento difícil pro clube e a torcida abraçou de uma maneira muito legal. O futsal profissional, né? A base sempre Não, isso tava ali sempre ainda, existiu, né? mas de uma maneira mais Você acha incipiente. que hoje ainda continua saindo uns Olha, eu Tcheco, conheço, tão bem, Ricardinho, eu conheço tão bem quanto vocês o clube, apesar de eu ter jogado muito tempo fora, Uhum. mas a minha infância, minha essência foi ali no clube, né, na Kennedy praticamente. Eu posso dizer assim que o clube, quando ele se acabou, de fato, tudo foi se acabando, né? Sim. A gente que conhece bem a piscina lá, se a gente voltar no meu tempo ali, no tempo de vocês, aquilo ali tinha uma vida com os Aqualocos, com... Como é que era o nome daquela festa mesmo? Que era Do Havaí. o Baile baile do do Havaí, que era considerado uma das Lotava. melhores, né? E a gente vê hoje aquelas piscinas lá É em o cima. carnaval lá, era E a bem gente vê o que movimentado. o clube é hoje é um pecado, né? Nem me fale. Quando eu fui assinar o contrato com o Paraná, e eu literalmente assinei lá na Kennedy lá, eu passei por lá. Realmente é de partir o coração, né? Mas eu acho que não só futsal, tinha vôlei, tinha ginástica, tinha judô, tinha o ping-pong, tinha o boliche, tinha tudo. E o clube, ele drenguilou tudo totalmente. E aí, voltando para a pergunta de uma vocês, que é o tristeza. futsal, eu acho que ele foi junto nessa entoada aí. Por mais que tinha as categorias de base, mas não foi como deveria Quando ser deveria ser. colocado. Ele só sobreviveu. Acho que hoje, com o Matias principalmente, ele está retornando a ter um nome um pouquinho mais forte, mais respeitado, mas ainda tem alguns processos, né? E o profissional, o futsal profissional, de certa forma, que teve mais investimento, ele está tentando resgatar novamente toda essa história, né? Mas a base, eu acho que com a chegada do Matias, ele está agora tentando retomar o que ele já foi lá atrás. Vai levar um tempinho, mas vai conseguir. Então você consegue ver um futuro ali nessa parte do futsal. Vejo, consigo ver nesse principalmente. projeto novo deles. Consigo, principalmente porque agora o clube, literalmente, ele tem patrocínios para isso, né? O profissional, Sim, principalmente. E aí, como eu falei para você, eu acho que as categorias de base do futsal, ele vai vir junto com essa entoada, já que o clube está se retomando também com o profissional do campo, que eu acho que é o que faz o clube pulsar. E Boa. o futsal, a formação de atletas do futebol de campo, quando você trabalha com o futsal, essas coisas caminham juntas, né? Tipo, como foi o seu próprio caso, formar bons atletas de futsal, eles podem transicionar para o campo e, se for o Exatamente. caso, Ele é associado, não tem como desassociar, né? Lógico que são outros tempos, né? Essa transição, ela tem que ser bem elaborada. Eu acho que é um dos grandes pecados de todos os clubes, sobre a questão quando que sai do salão para ir para o campo, mas o Paraná já tem esse histórico desde o meu tempo, então eu acho que são coisas e protocolos a ser colocados em prática e são profissionais que sabem fazer isso, né? O Matias já trabalhou no profissional, já trabalhou na base, então como ele tem muito conhecimento no futsal, isso aí eu acho que está em boas mãos. Acho que são protocolos que vai ser inseridos aos poucos. tá no caminho. certo. Exatamente. Até porque sempre dizem, né, que uma boa base no futsal, no campo, questão de ser mais ágil, pensa mais rápido numa decisão, né? Isso aí é... Porque ali é muito rápido no futsal. Ele é você tem que provado ser muito cientificamente por mim. rápido. Mas é pelo Alex também, do Coxa, do Ricardinho, esses caras que porque a gente viveu na prática isso.
E quando eu vejo eles falando sobre esse aspecto que nós estamos falando sobre futsal, é a mesma linguagem. E a gente nunca combinou uma coisa dessa, porque foi o que a gente viveu. Então, realmente, o futsal, eu acho que ele é uma grande porta pro campo ainda. Mas, assim, você se lembra qual foi o teu jogo de estreia no profissional? O meu jogo de estreia, eu não vou ter certeza, mas eu acho que foi um torneio de verão em Paranaguá, se não me engano, contra o Coxa. E o resultado? Empatou e foi pros pênaltis e eu bati um dos pênaltis. E nós somos campeão. Nós somos campeões. Você sabe em que lugar de quem que você entrou? Isso não vou lembrar. Aí, ó. Não vou Aqui lembrar. tem informação. A informação do nosso amigo James, que estava aqui No no episódio episódio passado. passado. Acompanhe lá. Primeiro jogo, torneio de verão. Os Verde 1, Paraná 1. Você entrou no lugar do Paulo Miranda. Paulinho. Olha outro cara, hein? Bom também. E marcou o segundo gol na decisão de pênaltis. Vamos saber do Marquinhos, que eu entrei no lugar do Paulinho, não me lembrava dessa história. E eu bati o pênalti cruzado. Foi no gol. Esse é o primeiro título, né? Porque foi campeão do torneio de verão, é. mas... Deixa eu falar em título aqui, ó. Olha lá, ó. Não para? Não para. Não para, Ah, velho. o homem Aí, é ó, uma máquina. eu mostrei um do futsal, né? Sim. Um do juvenil. Daí, antes de chegar no profissional, a gente foi campeão do júnior também. Aí, ó. Porra, Juniores. só estoque de faixa aqui, pessoal. Olha. E sabe o que é legal, Felipe? Eu tô tentando mostrar pro torcedor, pra vocês, que a minha história, ela é ligada por fases, né? Uhum. Futsal, literalmente, juvenil, júnior. E quando a gente foi campeão, essa aí, se não me engano, foi contra o Coxa. Pau comeu. Como tem que Puta, ser. mas na base, eu já fui ver uns jogos do juvenil, do júnior. Sempre rola um. Piazada tá louca pra Hoje em dia, isso aí Mas já tá sendo chegadinha. mais controlado. mais mas- controlado por causa dos julgamentos que tem. Na nossa época não tinha julgamento, né? Então, era da canela pra cima. Com alguns dados aqui então do nosso Ô. amigo. Bom saber. Esse foi o primeiro título lá, então, torneio de verão, pá. Como profissional, no caso, porque, né, Aham. de título já tá cheio. Tem espaço em casa, será? Porra. Em 1996, você fez 22 partidas. Foi um dos que mais joguei. Aí, ó. Em 97, 23. 23. Em 96 foi do Tetra, né? 96 Tetra. foi do teto. Então, ó. Ah, Lá vem. Lá Aí, vem. ó. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó, do Tetra, ó. Aí, Faixa do ó. Tetra. Que a gente ganhou Essa aqui. do Curitiba porra, também, lá no Couto. Exatamente. E eu joguei a final porque o Elcio levou o terceiro amarelo. Aí, ó, que beleza. E quem tava nesse jogo Sente também peso, era o presente. Carilli. Quem tava nesse jogo era eu. É. Tava lá. Eu e meu avô. Que legal, né? As lembranças, né? Tamo bem, Eu era saímos pequenininho, não bem lembro. felizes. Ah, é? Não lembro. Mas o Precisa tá aqui pra isso. Ricardinho, né, cara? O gol do Ricardinho. 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 Tinha uma saída dentro do goleirinho lá e O empate era nosso. Ele fez o gol perto dos 40, eu acho. já tava no final, acho. Ah, uma perguntinha. Vamos. Qual o melhor técnico que você teve? Eu falei isso na minha aposentadoria. E eu peguei vários técnicos assim de. Ele até deu uns palpites aqui. Vamos ver se. Cláudio Duarte, Sebastião Lazzaroni, Rubens Minelli, Antônio Lopes ou Paquito. E você tá falando dos treinadores que eu peguei no Paraná, né? Exatamente. Isso. E você vê como é que são as coisas? E Tem eu o peguei. Minelli também, né? E eu peguei da minha história mesmo, assim. Eu peguei vários treinadores bons. Aí tem um deles, Antônio Lopes, Lazzaroni, que foi de seleção e tudo Mas mais. pode ser sem o Paraná, tá? Pode ser. Não, mas outro- o meu escolhido quando eu me aposentei foi o Rubens Minelli. É, ele colocou depois aqui, ou o Minelli. Foi o Rubens Minelli. Minelli é sacanagem, né? Ele foi o treinador que fera. ele fez eu literalmente eu entender como jogar taticamente. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí lógico, vários outros qualidades que ele tinha, mas essa foi uma das coisas que ficou muito marcado pra mim e isso foi muito favorável pra minha carreira porque me ajudou muito. Nesses anos de Paraná ali, subiu em 95, então é isso? Eu subi, em 94 fui campeão com os juniores, mas eu ficava na transição só treinando. Em 94 e em 95 eu fui pro banco uma vez só, não me considerei campeão, eu tricampeão. O Ricardinho jogou acho que uns 2, 3 jogos no tri. E aí em 96 eu fui efetivado pro profissional, literalmente. E até foi um dos que eu mais joguei, isso que eu me lembro.
E aí, a final, eu fui presenteado porque o Elcio tomou o terceiro. Eu falei, Elcio, você ficou com medo de jogar contra os coxas, né? Ficou, né? Veio Né? de Pra lá, quem veio de lá, certeza, eu falo pro Elcio isso. Putz, não vou. E aí a gente foi campeão e pra mim foi muito emocionante, que literalmente foi um título pra mim de expressão, que foi estadual, né? E ali foi da volta olímpica, aquela coisa toda. E aí Bom, foi um meu dos sonho teus sonhos, né? Que era É. subir escadarias, subiu e ainda E foi foi campeão. campeão. E aí, Aonde foi na tua primeira vez que você subiu escadarias, Em né? 97, o Penta, ó. Aí, ó. Mais uma. Esse. Aí você já falou pra mim aí a questão do número de jogos, né? 23 jogos. E na final eu fiquei no banco, gol do Caio Júnior, do Ricardinho, lá na Vila, contra a União Bandeirantes. Exatamente. Vila Olímpica, né? Vila Olímpica, perdão. Eu falei o quê? Não, Vila, só que na Vila É, tem a tem a isso, Capanema e a Olímpica. Vila Olímpica, Tá. exatamente. Nesse eu não tava. Mas Não em foi? 90 Não pude ir nesse. Olha que decepção. Mas hein, eu fui Felipe? lá, mas eu fui lá na Vila Capanema depois. Até eu tenho que contar essa história que o Ricardinho, já conversei com ele disse que vai vir no nosso podcast também. Porque é aquela galera, agitação e tal, né? Tava todo mundo com os agasalhos. Antiga Vila Capanema, Eu, né? pô, me dá um agasalho. Tinha aquela, né, de ficar Sim, pegando sim. as coisas do jogador e tal, né? E o Ricardinho, putz, não posso dar mais nada, já me tiraram tudo até dentro do campo. Né? Não, tá bom, né? E eles saindo rapidão com o Caio Júnior, assim, na época. Mas nesse eu, infelizmente, não fui. E você se levantou os dados, presidente, de quantos gols o Thiago marcou? Não, esse acho que Não? não. Porque eu fiz uma não pesquisa consegui. breve Vamos ver se e ele eu sabe. só lembro de um gol de 97. Não, eu Num fiz 5 poucos a- gols. Eu acho que eu 5 fiz a- um. Acho que fiz. Mas eu fiz. Um a gente até apostou. Acho que até mandamos lá. O meu primeiro gol foi contra o Irati. Uhum. Foi um golaço, cara. Lá na gaveta, lá na Irati. Mas eu devo ter feito acho que uns 3 ou 4 gols com o Paraná. Uhum. E fiz acho que uns 5 gols contra o Paraná. Porra. Desculpa, Quando tá, é, presida. é a famosa lei do ex Não, aplicada, não, né? infelizmente, né? A profissão, né? Vai fazer o quê? Cara, mas eu fiz cada golaço contra o Paraná. Daí você tava com raiva já, né? Não. Depois que saiu. Você teve alguma mágoa na tua saída já? Não, Teve... não. Porque saiu alguma. Não fiquei Tititi, com mágoa. o né? tititi, Não, eu né? nunca fiquei com mágoa. Eu fiquei triste. Porque aqui é um pouquinho da minha história com o clube, Sim, né? sim. Aí depois a gente vai falar sobre a sequência da minha história. E Não, até pode dizer, né? Você A gente ganhou foi- todos os títulos e tal. E você continuava no Aí elenco. nessa época você até comentou com a gente aqui, ó, você chegou aí pra China. China, né? Então, aí em 99 eu fui pra China, ainda sendo jogador do Paraná. Empréstimo, né? Quando eu retornei, eu voltei lesionado. E aí, quando eu acabei de me recuperar, que já estava no final do ano, o clube acabou me dispensando, né? E aí eu fui pro Malutron um mês e meio depois. E aí o Malutron ele se tornou para mim um clube muito especial, porque me abriu as portas no momento mais difícil para mim. Eu pensei em parar de jogar, porque eu fiquei um mês treinando nas ruas aqui em Curitiba, né? Sem contrato? Sem contrato, e a gente não sabia como é que ia ser. Aí quando o Malutron me abriu as portas, foi onde que realmente eu consegui aí mostrar meu futebol e aí depois ir pro Coxa, pro mundo árabe, aí vim pro Santos, Grêmio e tudo mais. Enfim. Então o Malutron é um clube muito especial por isso. Mas eu fiquei triste, presida. Por que eu fiquei triste? Porque a minha história toda do futsal foi ali, no clube. A minha história toda na base foi no clube. Eu tinha conseguido já o tetra e o penta, e não é só ali, jogando, literalmente, Sim, né? sim. Você acabou de falar os dados. Então eu não entendia por que me dispensar. E eu não tinha cabeça ainda para entender aquilo, sabe? Hoje eu entendo que foi o quê? Para mim foi o propósito de Deus. Foi para me calejar como jogador e como pessoa, mas para isso eu tive uma base familiar que me ajudou muito naquele momento. E aí, lógico, a minha resiliência em continuar, como eu te falei, no Malutron e tudo mais, e aí seguir a sequência. Tanto é que eu não fiquei magoado nada, porque como eu não entendi exatamente aquilo, aí sim voltei em 2017 como auxiliar técnico, e foi quando o clube estava numa Série B. Na verdade, eu voltei como coordenador. Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu com o Lisca, né? E aí me colocaram como auxiliar técnico, junto com o Matheus, que era o treinador. E aí a gente subiu para a Série A do Brasileirão. E para mim foi uma emoção também muito grande. E eu tenho essa foto, a gente subiu lá em Alagoas, que quando o juiz acaba o jogo, o gol foi perto do final também, 36, 37, mais ou menos, do segundo tempo. E quando o juiz acaba o jogo, a gente abraça a primeira pessoa que está do lado, né? Porque essas horas você não pensa. E quem que eu abracei? O Marcão. O Marcão ó. tava do meu lado, e eu falei, Marcão, não acredito, cara, você aqui. Daí a gente deu um abraço, ele começou a chorar, e eu comecei a chorar. Foi um momento muito emocionante, muito marcante também, sim, pra mim, sabe? E aí eu falei, Marcão, nós estamos levando o clube de novo pra primeira divisão do Brasileirão, cara.
E aí o que é a nossa conversa, sabe aqueles lapsos de conversa naquele momento Que quando rápido? vocês saíram da base, o Paraná tava Então, na Série A. Vocês foi jogaram nosso- a Série A, né? Foi o nosso lapso de conversa, aquele momento, aquele frações de minuto. Marcão, quanto tempo a gente correu naquele boqueirão e aí depois concentramos em Vila Capanema e título e agora estamos aqui, cara, trazendo o clube para a Série A. Então foi uma emoção muito grande. E aí depois, lógico, sai aquela emoção, sim, daí você começa a cair tua ficha devagarzinho. Mas para mim foi um momento marcante. Massa. E aí, outro momento marcante, não tem como a gente falar, que a gente provavelmente vai falar daqui a pouco, que foi esse último trabalho, né? Que Vamos chegar aí foi uma emoção também sem precedentes por tudo que aconteceu, mas daí a gente... Então a minha história com o Paraná, ela é muito, muito grande. Mas só que assim, presida, pra você entender, ela não é com os torcedores. Ela é minha com o Paraná. Sim, sim. Por sim, isso sim, que eu sim. não me torno e não sou e não me considero ídolo, nada. Mas eu sou só... A minha relação com o clube, ela é muito afetiva, ela é muito grande, ela é muito enriquecedora. Em todos os sentidos. Triste, que quando eu fui dispensado, mas principalmente alegre por tudo. Né? Aham. A minha chegada no clube esse ano, eu falei que é o clube que me deu valores como atleta, que te dá isso, e como pessoa também, porque eu comecei com 9 anos na Kennedy, 9 para 10 anos. Então me deu todos esses valores como atleta, tudo, e como pessoa também. Sim, sim. Então a minha ligação com o Paraná ela é muito grande. Ela não é com o torcedor, mas ela é muito grande. Legal. É porque, né, saiu muita coisa, né? Melhor saber do próprio. Exatamente, com certeza. Vamos partir pra sequência. Como foi jogar lá na Arábia? Então antes de... Opa! Temos antes. Você tá vindo Aí, Mas ó. é só o último, ó. Não, pô, Eu só não trouxe a camisa da Impal, porque tá no quadro. Essa é relíquia. Essa até provavelmente não ia voltar A daqui. quadriculadinha Essa aqui, vai né? ser. A Sim. branca que eu tenho, que é a mais tradicional, né? Sim. Eu não consegui trazer porque tá no quadro. Meu pai falou, não, você vai quebrar esse vidro, aí melhor não. não. Mas eu trouxe da Diadora. A Diadora. Beleza. E esse jogo aqui foi um jogo, se não me engano, que eu joguei no Pinheirão. E eu tenho essa foto no celular e tenho no quadro. Que é eu. Cara, o material dessas camisas não se faz mais, hein? Porra. A gola, Isso que legal aqui a gola, né? Eu acho Detalhe bem da legal. bola aqui, ó. E ela tem uma curiosidade, ela não tem patrocínio. Pois é, cara, isso que eu ia falar. E essa foto aí, eu dei essa foto desse jogo, foi no Pinheirão. Tá na foto eu, o Perdigão pelo Atlético Paranaense e o Ricardinho. Tá um do lado do outro, assim, que a gente tava na jogada. E é com essa camisa aí. Bem legal. A história tá sendo empilhada aqui. É. ó. Tá- Bom, na Arábia, cara, foi um momento louco, porque... É porque antes de ir para a Arábia, beleza, você saiu, foi pro Malutron. Isso. Malutron, que anos depois viria Corinthians Paranaense, J. Ah, não, Marcelli. que foi o que realmente voltou a te dar uma alegria de tá no esporte. E o J. E o Malutron, na época, a gente conquistou um título que o Paraná tem que conquistar, que é o título da Série C. A gente foi campeão da Série C. Era módulo amarelo. Nós temos- Era João Avelange. Isso. João Avelange. Módulo verde e branco. se não me Isso. engano. Ela era considerada a Série C. Isso. Nós Exatamente. vamos, antes disso, nós vamos conquistar a D ainda. Vamos. Vamos conquistar todos. vamos fazer a empilhar- escadinha. Fazer a Vamos escadinha. fazer todos. Então, e daí- como eu falei pra você, o Malutron pra mim foi um clube assim que mora no meu coração também, tanto quanto os outros, de tanta a importância que teve. Esse campeonato na Série C colocou todos os jogadores na vitrine para ir para algum lugar. Tanto é que depois o Malutron nem quis disputar a B, né? Porque garantia vaga na B também, né? Ele disputou no primeiro ano. Deixa eu me lembrar disso. Não, ele não disputou Não realmente. quis, Ele não é. disputou por 2001 quê? ele não quis. Porque naquele tempo o clube tinha que tirar do bolso para viajar e tudo mais. Entendi. E o clube não tinha poder financeiro para isso e não era um dos propósitos gastar dinheiro com isso. Então ele abriu a mão por causa disso. A gente jogou a Suminas, que tinha a Suminas na época, já tinha esse custo. Aí eles abriram mão da Série B. Aí entrou outro no lugar. Daí o Malutron não foi disputar. Daí de lá você foi para um time que a gente não precisa contar. E depois foi pra Arábia. Exato. A Arábia pra mim foi um momento louco porque não é como é hoje. Isso que eu ia falar. Hoje tá badalado. Dinheiro acho que já tinha na época, mas agora tem mais dinheiro e mais visibilidade. Era um mundo fechado, né? Em todos os sentidos, principalmente pra mulher. Eu fui convidado pelo clube agora em dezembro. Esse último dezembro teve o Mundial de Clubes lá, que o Fluminense perdeu pro Manchester City. E foi na cidade que eu joguei e meu clube ia jogar o Mundial. Como eu já tinha jogado o Mundial pelo Etihad em 2003, nós perdemos pro São Paulo de 3-2. Então, só pra vocês entenderem, quando eu voltei agora, pra mim era outro mundo. Era mulher trabalhando no aeroporto, mulher podendo dirigir, mulher trabalhando no estádio.
E isso foi um ganho muito... para mim foi um divisor de águas no mundo árabe. Na verdade, na Arábia Saudita, né? Porque no meu tempo, a minha ex-esposa e a minha mãe, que estavam junto comigo nos primeiros 10 meses, elas não podiam sair do condomínio fechado se não fosse comigo dirigindo. Então era um mundo um pouco Bem restrito. diferente. Bem diferente. isso, bem restrito, né? Mas eram as leis que nós tínhamos que seguir. Você era só um atleta contratado e tinha que cumprir. Dentro do condomínio você podia viver a vida que se vive aqui no Brasil. Tinha piscina, você podia ir as mulheres podiam ir de biquíni, você Não podia ir de tinha sunga, restrição. não tinha restrição. Tinha um mini mercado dentro, tinha um salão de beleza dentro. Só que quando você vive um período de 1 ano, aquele mundo é muito pequeno. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha ex e a minha mãe, elas estiveram próximo de uma depressão, né? Imagino. Porque você não pode fazer eu saía para treinar, levava elas no shopping, mais 1 hora cansa. Eu saía para viajar, para jogar. Então, para mim, o meu mundo estava normal. Então, para as mulheres era muito restrito. Mas daí, hoje em dia, para mim, isso é espetacular lá, que elas estão trabalhando, elas têm a vida delas hoje. Então, a Arábia Saudita deu um salto realmente muito grande nesse sentido. Mas assim, foi uma grande experiência de vida. Eu apertei a mão do rei 2 vezes. A gente foi para a final da Copa do Rei. Então, cara, é um momento único na tua vida, né? Que é o cara que dá o nome do país, né? E deu, Exatamente. deu aquele sustinho, assim, a hora que chegou o time lá da Arábia, até que é. Deu. E- Dá porque a gente não tinha todo esse conhecimento que a internet tem hoje. Por exemplo, eu conversava na época com os meus pais aqui por MSN. Aham, O telefone era caro ainda. Então não tinha WhatsApp, essas coisas, né? sim. Então, para você buscar informações, não era como é hoje. Você coloca ali na inteligência artificial, como é que a Arábia Saudita? Vai te dar tudo. Sim. O nome da população, o clube que você vai jogar, te dá tudo. Mas a única coisa que eu sabia é que eu ia para um clube grande. E realmente é um clube grande, o Ittihad, é um clube de massa. Tem o Hilal, que hoje é do Jorge Jesus, né? Que é o clube do príncipe da Arábia Saudita. Tem outros clubes grandes, que tem o do Al Nassr, que também é de um príncipe saudita. E o Ittihad não. O Ittihad não era de nenhum príncipe. Ele era de sheik. O que é sheik? Sheik é considerado um cara que tem um poder aquisitivo muito grande financeiro. Mas como não era da família real, ou do segundo escalão da família real, o Ittihad é um comparativo aqui no Brasil como se fosse um Corinthians, um Flamengo. É de massa mesmo. Aonde vai, Time enche. popular mesmo. Exatamente. Então isso foi legal quando eu joguei, quando eu participei desse clube, porque ele foi muito especial na minha vida, que eu conquistei 2 vezes seguidas a Copa da Ásia, a Champions League. Aham. Por isso que a gente foi pro Mundial. Então a minha história lá ela é muito marcante mesmo, foi uma geração de ouro que eles chamam, que foi muito especial para mim. Pra ser convidado agora também, né? Pra ter visto. Pô, foi bem porque legal. O pessoal lembra de realmente você. lembra. Foi bem legal, exatamente. Quem lembra bastante é os gremistas também, né? O Grêmio também foi uma época um pouco... Eu sempre vejo que tem alguns jogos, uma coisa com os ídolos, o Thiago tá sempre lá no O pessoal meio. sempre lembra do Tcheco. O Grêmio, assim, com devidas proporções também, o que aconteceu um pouquinho com o Paraná agora, vinha da Batalha dos Aflitos. Não sei se vocês vão lembrar. Sim. Essa eu já lembro. Então, e aí quando teve a Batalha dos Aflitos, foi um momento que o clube não tinha dinheiro, literalmente. E eu vim da Arábia daí, em 2006. E aí qual que foi a história do Grêmio nessa época? Chegou lá com Muito- dinheiro, os caras não tinham dinheiro, chegou o Tcheco lá da Arábia. O clube queria contratar jogadores, como é de costume agora, que é tentar dentro do mercado trazer jogadores reconhecidos, e nenhum jogador queria ir lá, os reconhecidos, ou do primeiro escalão, porque não tinha dinheiro para pagar literalmente. E a gente chegou em 2006, a 3ª colocação do Brasileirão. Cara, é difícil no Brasileirão, né? A gente chegou à 3ª colocação, que nos deu a vaga. Fomos campeões gaúchos em cima do Inter, que veio a ser campeão mundial. Aí nós fomos 3º colocado no Brasileirão. Em 2007, fomos bicampeão gaúcho. E fomos a final da Libertadores, que o Paraná também estava. No mesmo ano. No mesmo ano, 2007. E a gente perdeu pro Boca, que estava com uma seleção, e o Riquelme, segundo ele, né, foi as 2 melhores finais da vida dele. Que inclusive era pra gente ter pego o Boca. Daí vocês iam enfrentar a gente, Pois não o Boca. Quem sabe daí, né? Aí em 2008 a gente foi vice do Brasileirão também. E tudo isso, a história que eu tô contando, bem rápido do Grêmio, presidente Felipe, com o clube sem poder aquisitivo. Tanto é que em 2008 a gente foi vice-campeão brasileiro. E se fosse campeão, ia ser o clube mais jovem da história, porque tinha muitos jogadores da base.
Então, sem poder financeiro, sem essa força que o Clube Gaúcho o Grêmio tinha pela sua história, ele favoreceu muito o quê? Essa identificação com o torcedor, de ser na raça, na luta e tudo mais. Então, o torcedor gremista tem bastante essa identificação com esse time, comigo especial, por ser capitão e tudo mais. Então, por isso que até hoje tem esse respeito, esse carinho e eu recíproco também. E depois ainda passou pelo Corinthians e jogou com o Fenômeno. O tal de Ronaldo. Como eu falei ali no começo, foi um presente pra mim o futebol deu, Como né? era o cara, né? O Ronaldo e o Roberto Carlos. Vou te falar uma coisa, presidente. Pois é, né? Os Não dois. foi só um. Os dois. Fora outros. Os né, craques, eles não... Esses caras são craques. Os craques, eles são as pessoas mais simples que vocês podem imaginar. Porque aqueles que se acham craque, que é complicado, né? Uhum. Mas eles não, são pessoas muito simples, muito acima da média, literalmente. O Ronaldo, e posso falar bem tranquilo aqui com vocês, tá? O joelho daquele jeito e acima do peso. Mas nem por isso. E o acima do peso dele é pela condição que ele tinha que treinar por causa do joelho. Porque se ele pudesse treinar literalmente forte, ele não ia ser desproporcional gordinho. Uhum. Mas ele era um gordinho, cara, assim, ó, tendo condições reais de jogo. E tanto é que foi o melhor jogador que eu joguei na minha vida. E olha que eu joguei com o Robinho junto lá no Santos. Joguei contra vários jogadores né? Pra mim, um dos melhores que eu joguei contra o Djalminha. O Alex, não precisa dizer. Sim. O próprio Ricardinho, pra mim também é fora de série. O Neymar, cheguei a jogar contra o Neymar contra ainda, no meu final de carreira. Mas pra mim, o Ronaldo, sim, cara. Aquele gol que ele faz contra o Santos é brincadeira, né? Demais. E como pessoa também, cara. Ele é excepcional. Dá pra ver nas entrevistas, na fala dele, as atitudes dele também fora de campo. O Roberto Carlos também é a mesma coisa, um cara fora de série. Acho que na posição dele ali é um dos melhores, com certeza. Ele disse que ele deu uma mudada lá no Corinthians, né? Quando vocês chegaram lá, era outro diferente patamar. do que Teve que dar uma organizada ali pra... Não, e cara, olha que louco. Eu ainda peguei esses dois caras, né? Outros mais do Corinthians, mas esses dois caras no centenário do Corinthians. Cara, é uma loucura aquilo lá. O Corinthians é uma... Tanto pro bem quanto pro mal, tá? Imagina. É uma loucura e pra mim foi um presente ter jogado nesse clube. Foi muito prazeroso também, porque é uma experiência única. Voltando ao nosso tricolor da vila. Isso. Das vilas. Então em 2017 você até contou, né, sobre qual que era o seu papel. Você entrou como coordenador. Isso. Depois passou a ser... Você naquela época já estava se preparando para ser treinador? Como que tava a sua carreira naquela altura ali? Eu parei em 2012, né? Uhum. Por respeito a vocês não gostam de falar do time ali, mas... O rival ali. O rival. Eu tenho uma linda história ali também, então vamos respeitar aqui o ambiente. Uhum. Mas ali o nosso rival, eu me aposentei ali e logo em seguida primeiro, eu passei... Eu já passei a ser auxiliar do clube. Uhum. Que eles me propuseram isso. O que eu imaginei comigo? Eu vou fazer um estágio privilegiado com os treinadores que vão vir para o clube. Então, ali eu já comecei a minha preparação. 2 anos depois, eu fui treinador do Sub-23 deles, do nosso rival. Obrigado. E quem que eu peguei, só para vocês terem uma ideia, ali no Sub-23? O Vieira, né? O Veiga, perdão. Peguei o Veiga, que está no Palmeiras hoje. Peguei o Zé Rafael. Peguei o Tadeu, que é goleiro do Goiás. Uma geração boa ali. O Juninho, que depois veio jogar no Palmeiras também, do Bahia, mas ele saiu. Peguei uma geração muito boa. E para mim foi uma experiência muito boa também, como treinador. Por quê? Porque você ser auxiliar é uma coisa. Quando você está no comando, que você tem que falar para os atletas, você tem que direcionar uma pré-eleção, você tem que armar um sistema tático, você tem que armar os treinos dentro do sistema tático, foi uma grande faculdade para mim. Aí saí do clube. Aí fiquei 1 ano sem trabalhar, mas eu fui fazer intercâmbios. Aí fiquei 15 dias lá na Inglaterra. Fui visitar também outros clubes aqui no Brasil com outros treinadores. E aí fui pro Paraná. Aí como coordenador. E por que eu vim como coordenador? Porque eu queria conhecer essa outra área para me entender como é que é essa ligação com o treinador, tudo. E o meu projeto era ser treinador, mas eu quis passar por esses processos. E eu fiquei 8 anos praticamente nesse mundo de auxiliar, coordenador, e voltei a ser auxiliar. Por quê? Porque eu estava em casa e eu queria descansar um pouco também com a família. Descansar que eu quero dizer ficar perto da família, né? E trabalhando ao mesmo tempo. Então eu me preparei para isso especificamente. E aí o Paraná me veio como coordenador e veio logo em seguida no mesmo trabalho como auxiliar.
E para mim foi um trabalho muito difícil, porque o Paraná, vocês vão lembrar, a gente praticamente vendia o almoço para comer na janta. Sim. E os deuses do futebol, eles suspiraram muito para as coisas darem certo também para o Paraná naquela ocasião. E as coisas deram certo. Naquela temporada como um todo. Então, para mim, como auxiliar, depois que eu fui a faculdade não tem isso. O curso na CBF não te dá isso. A prática me deu. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Então, ali, aquele momento foi muito especial. E aí, no outro ano, agora sim eu vou ser treinador. E meu primeiro ano como treinador foi como... Quando eu percebi que a gente não ia ficar no Paraná, aí eu fui pro Barra, na segunda divisão do Catarinense. O Barra hoje é um grande clube, tem um dos melhores CTs aqui do sul do Brasil. Foi inaugurado essa semana. E foi meu primeiro trabalho como treinador. Então, e por que eu quis também começar numa segunda divisão? Eu acho importante falar isso para vocês. Quando eu estava no Rival, o presidente me convidou para ser treinador. Ali eu fiquei alguns jogos como interino. Mas eu não quis assumir uma responsabilidade muito grande, porque você tem que estar preparado para estar na frente de uma camisa como o Paraná, como o nosso rival. Nesses tipos. A pressão é grande. Você tem que estar preparado. E eu não quis cair de gaiato ali só com um convite do presidente. Então eu fui entender como é que era um cenário numa segunda divisão, roeu o osso literalmente. Então aí eu comecei ali, depois fui para o Rio Branco, classificamos o Rio Branco pela primeira vez na história para uma Série D. E a gente só não prosseguiu mais porque daí veio o Covid. E a gente teve que sair porque o clube ali honrava com os compromissos financeiros, com a renda que tinha ali. Então, como não ia ter mais público, a gente teve que sair. Sim. Aí depois fui pro Cascavel. A gente foi pra final invicto na Série A do Cascavel. Aí perdemos nos pênaltis. Foi uma baita experiência. Para mim, uma dolorida experiência de ter perdido o título nos pênaltis invicto. Né? Perdemos pro Londrina. E eu tenho uma marca muito legal no Cascavel. De 12 jogos, que para mim isso é importante, de 12 jogos com os times da capital, eu só perdi um jogo, que foi contra o Atlético, e nós perdemos de 4-3, perdendo um pênalti no último minuto ainda. E aí os demais, ou foi empate ou foi vitória. Para mim isso é muito enriquecedor como treinador, porque é uma marca boa. Eu considero isso uma marca boa, né? E aí só para terminar, saí do Cascavel, uma passagem pelo Azures, Caxias, até chegar no Paraná, que para mim foi uma realização, voltando para esse clube novamente, com essa história toda aqui que eu coloquei na mesa para vocês, e do jeito que foi. Eu vou pedir só uma licença para pegar uma água. Vai lá, E presidente. você faz a perguntinha. Já que ele entrou como na fala de técnicos, né? Isso aí. Então, Tcheco, nessa tua campanha aí, nessa tua caminhada, já como treinador mesmo, o que você acha que você já aprendeu, que você já absorveu aí, e que você acha que, isso aqui eu sei fazer bem, e modéstia à parte, essa parte eu domino, e que parte você acha que não? Aqui eu preciso me preparar mais, aqui é um ponto aí que eu tenho a melhorar, assim. Como treinador mesmo, assim, já deu pra chegar nessas conclusões? Não, já, com certeza. Eu tô muito tranquilo pra isso, assim, ó. Quando eu me idealizei a ser treinador um dia, eu pensei comigo assim, ó. Passar por processos vai ser importante para quando um dia chegar lá na elite do futebol, principalmente, bater e ficar, né? E para isso passei por várias experiências em treinamentos, em intervalos, que é essencial, acho que é para a carreira do treinador, o que fazer como gestão. Então aí vem um apanhado de coisas que é importante. Você tem que ter uma preparação em treinos, você tem que ter uma ligação com a sua comissão técnica sobre a preparação física, você tem que ter com o seu auxiliar processos para fazer os trabalhos. Aí essas experiências que o vestiário vai te dando nos intervalos, ela é muito importante. A gestão, como você fazer essa gestão, ela é importante. Aqui agora, no nosso último trabalho no Paraná, vou contar depois para vocês algumas experiências que me enriqueceu muito e me dá cada vez mais convicção. Tudo isso, eu particularmente acho que estou muito preparado para os desafios que vão vir pela frente. Mas você sempre tem que estar se atualizando em situações táticas, você tem que estar se atualizando em o que o futebol te apresenta como modernidade fora das quatro linhas, que são as questões da medicina também, de saúde, que é
é chamado dentro do futebol, né? É a saúde, o que ela incorpora? A parte do nutricionista, a parte dos médicos, a parte da podólogo, aí psicologia. Você tem que estar por dentro. Eu cheguei à conclusão seguinte, que o treinador, ele é um pouco de tudo no clube. E ele tem que saber um pouco de tudo das outras áreas. Mas eu, como treinador, eu nunca vou interferir na palavra final do profissional. Mas é importante você saber, né? Então, por exemplo, eu sou um pouquinho porteiro, um pouquinho roupeiro, eu sou um pouquinho massagista, eu sou um pouquinho nutricionista. Por quê? Porque tudo que acontece chega no treinador. Então, literalmente, eu vou saber o que está acontecendo. E aí, a minha gestão, como treinador, ela vai ser importante para os próximos passos. Então, tudo isso, a experiência do futebol que me deu até agora como treinador, ela foi muito grande. Então, eu estou muito preparado para isso. Críticas, eu também estou muito preparado para isso. No sentido de que tudo que aconteceu na minha carreira foi me moldando. Você entendeu? E isso é muito importante também como treinador. Agora, te passar assim com toda a tranquilidade, as questões táticas, principalmente as questões táticas, você sempre tem que estar se atualizando. E isso aí eu acho que vai ser pro resto da vida de quem quer ser treinador. As outras, eu acho que estou muito bem preparado por tudo que eu já passei já. Os clubes menores, que eu citei para você tem que fazer programação, aí você tem que mandar uma lista de alimentação para os hotéis, o que já come, o que não come, os horários. Então tudo isso vai te elevando como treinador. Quando você chegar num nível maior, tudo isso já está bem preparado, mas você sempre vai ter que participar. Então eu acho que eu cheguei para isso, para me preparar para os momentos mais difíceis. E essa última do Paraná, para mim, foi, cara, assim, ó, parece que foi 2 anos de campeonato, por tudo que o clube apresentou para mim fazer e tudo que aconteceu, sabe? Envolvimento com o torcedor, as questões de gestão com jogadores, o nível dos jogadores que nós estávamos lidando. Às vezes chegavam comentários no seguinte: nós temos que atropelar o Foz do Iguaçu. Opa. Mas na minha cabeça, o que passava? Eles acham que o Saulo vai jogar. Eles acham que o Ricardinho tá jogando, eles acham que o Claudinho, do meu tempo, que o Caio Júnior tá jogando. O torcedor não entende que é outro nível e só a camisa hoje não vence mais jogo, sabe? Mas eu tinha que saber lidar com isso. Mas como eu vou passar isso para os jogadores também? Eu tinha que passar de uma maneira um pouquinho mais suave para eles entenderem e, acima de tudo, trabalhar, porque a preparação do trabalho te dá segurança para você buscar os resultados. Então, entrando nisso, nessa questão de já vindo para esse ano, que você falou que jogadores e tal, você foi além do técnico, você foi o manager, fala, né? Hoje palavra bonita, né? Você que foi ali conversando com o jogador aqui, com o treinador de goleiros, com o preparador físico e tal, para montar a tua equipe, você já Sim. tinha, né, um pessoal. Como é que foi, assim, essa parte, assim, teve realmente uma grande dificuldade de convencer o Eltinho, que teve aqui com a gente, falou que você ficou ligando pra ele. Trabalhando ele. Ele, pô, mas tô machucado. Não, mas venha que vai dar boa. Venha que vem. Então, essa parte do... Ela cai um pouco nessa pergunta que o Felipe fez anterior, né? Você está sim. preparado nesse sentido? Você veja bem, Felipe, chego aqui na mesa, estou sentado com o Hilton e com o Elton. Que também já estiveram aqui. Sim. Você assina o contrato. Por onde que você vai começar? Todo o meu trabalho ali atrás, desde de auxiliar, tá anotado o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e aí, lógico, as situações vão te colocando um caminho. Primeira coisa, o Cassius foi o treinador de goleiro nosso do Paraná. O ano passado, ele estava aqui. O clube não classificou. Primeira ação, Cassius, por que você acha que não classificou? Presidente, você estava aqui no passado, por que você acha que não classificou? E isso não é crítica a quem estava aqui, tá? Por que não deu certo? Muito pelo contrário, é só para identificar. Para fazer diferente, no caso. Ou Tentar achar para você identificar exatamente o erro. Exatamente. Então, uma das coisas que foi passado, os atletas têm que entender o perfil do campeonato que vai jogar. Opa, perfil de atleta. Que é o quê? É um jogo mais físico, bola parada. Opa, bola parada, tem que ter estatura. Então, gramados péssimos. Exatamente. Você tem que entender que o perfil dos atletas, o ano passado, ele era mais de São Paulo para cima. Então, às vezes, não entende como é que é um pouco aqui no sul. Opa, então isso trazer jogadores um pouquinho mais da região do sul aqui. E você vai tentando moldar, você entendeu? Não que você não vai trazer jogador de cima, mas
o Mais perfil, próximo. mas o perfil tem que ser mais daqui, dessa região. Então você vai começar a montar jogadores assim. A gente acabou identificando pelo Cássio, pelo presidente, por outros profissionais que estavam lá no clube. Eu chamei o roupeiro, Chuchu, falei, Chuchu, o que você acha também que aconteceu? Pô, Tcheco, tinha alguns jogadores que eram manhaca. Falei, opa, pra trabalhar. Já que são Sim. manhaca, falando, deixa eu até colocar um asterisco nesse aqui. Aí você tem que fazer. O clube não tinha gerente de futebol. Então eu tinha que ligar no Sim. começo para alguns jogadores. E eu só vou pegar o exemplo do Eltinho. Não que aconteceu isso, tá? Mas falei, Elton, você quer vir trabalhar com a gente? O clube não pode pagar muito, mas a gente vai fazer um grande trabalho. Agora tem o seguinte, cara, se você trabalhar aqui com nhaca, já estava ali marcado. Eu já tô te avisando, é uma semana você vai embora também. Porque a gente aqui precisa trabalhar, a cobrança vai ser grande. Então a camisa que a gente está vestindo não é para estar nesse nível aqui. Porém, como está, hoje passa a ser responsabilidade nossa a gente tirar daqui. Quer comprar ideia? Pô, tia, que eu quero. Opa, então venha. Tinha jogador que não quis vir. Sim. Não precisa aqui a gente expor. Não. Mas tinha jogador que não quis vir. E tá tudo bem. Eles acham que tinha outro mercado e tá tudo bem. E a gente sofreu bastante com isso. Mas aí eu liguei para uns 6, 7 atletas. O primeiro que eu liguei, que a gente quis começar da cozinha, foi o Sidão. Só para vocês terem uma ideia. E aí você vê como é que isso vai mudando o treinador. Cassius, você entende que o Sidão aguenta o tranco aqui? Não, aguenta, pelo amor de Deus. O perfil do Sidão, como experiência de atleta, os clubes que ele passou. Então vamos ver como é que ele estava treinando. Ligamos pro Kleina, ele estava no Azures. Kleina, e o Sidão? Cara, ótimo perfil como líder e foi para treinar. Ele machucou na pré-temporada, Tcheco. Aí o Arthur aqui entrou e tomou conta. Não deu para mim dar oportunidade pro Sidão, ele só jogou um jogo. Mas, cara, ele nunca deixou de treinar. Falei, isso me interessa. Porque o cara nunca deixou de trabalhar como reserva lá no Azures. Sim. Falei, Sidão, cara, não posso te pagar muito, mas você é um dos principais jogadores que a gente quer ter aqui, pela sua liderança e tudo mais. Você aceita o desafio? Cara, questionou uma coisa, que é normal. O CT é bom, Tcheco. Cara, o campo a gente vai melhorar. Mas vai ter alimentação, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso aí eu coloco na mesa pra você. Ó, então eu vou. Então beleza. Opa, já temos um goleiro. Aí a gente começa a ir atrás de outros goleiros, porque vai que o Sidão machuca, tem que ter goleiros bons. Sim. Aí o Juliano aceitou o desafio, o Juliano já foi jogador de base, ele foi do Atlético Paranaense, então um jogador que tinha já também uma boa base. E aí eu só tô Inclusive foi ele que estreou, né? Estreou, porque o Sidão sentiu na semana uma pequena lesãozinha, ele sentiu. Eu tô pegando o exemplo da posição de goleiro, e isso foi em todas as posições. Todas. E a primeira pergunta que eu sempre fazia pro cara era o seguinte: eu posso te pagar isso, mas você quer vir? Porque não é pra vir pra passear. Nessa hora já tinha o Carlos junto ou Não. ainda não tinha? Então Era um clube ainda o trabalhando. orçamento que o clube tinha. Era o que exatamente, exatamente. E a gente fez esse orçamento também, Felipe. Opa, a gente pode gastar X aqui. Então, o Sidão, que eu dei um exemplo aqui, já foi Y, o Juliano já foi Z. Então, a gente agora tem isso aqui para trazer algumas cabeças para a gente encabeçar o que é o nosso elenco. E foi indo, a gente foi destrinchando, mas para deixar bem claro, presida, você quer vir, você tem que querer. Isso é o mais importante. E aí eu falava a pressão que a gente ia sofrer. Não é só vir por vir. Não, o pau vai comer aqui. Inclusive, falando dessa pressão, nesse momento, você já sabia da campanha que estava sendo preparada para... Não, Que acho que depois a Não. gente... o Carlos veio depois, Não, né? não A sabia. campanha veio tudo depois. Não sabe, a gente não sabia. Quando a gente acertou mais ou menos com 8 jogadores, aí o clube, e tinha uns 4, 5 encaminhados, aí o clube contratou o Bona, o executivo de futebol, né, o Bonatelli. Aí o Bona me tirou um grande pepino, porque daí é muito desgastante você tentar convencer o jogador, aí você tentar convencer o empresário. Vou dar um exemplo bem rápido aqui também. O Cauã e o Ítalo, eles eram da Chapecoense. Eles estavam no Galo Maringá. Aí eles foram pra Chapecoense. Ítalo, Cauã, trabalho assim, assim, assado, tá? Vocês querem vir? Poxa, mas dá pra levar a esposa? Falei, não, peraí. Falei, eu já vou falar uma coisa pra vocês. Aqui não é a Disney, cara, pra trazer a família. É 3 meses de trabalho. Puxado aí. Fala pras esposas que é só 3 meses. Que nesse momento vocês têm que aguentar. Porque é 3 meses também da vida de vocês. Se a gente aqui não subir, se a gente subir, vai abrir mercado para vocês. Se a gente não subir, vai ficar ruim para todo mundo. Então é 3 meses. E tem outra coisa.
a gente não tem nem dinheiro para dar para casa. Vai ficar lá no CT. Mas o CT tá bom. Vai ter alimentação. Vocês aceitam? Ah, então eu vou ver com a minha esposa. Falei, ó, então já veja e me dá a resposta amanhã. Porque senão tem outro jogador que quer vir. Então, você estava pressionado e ao mesmo tempo tentava pressionar de alguma maneira. E isso, Felipe, vai te mudando como treinador. Vai te mudando como gestor. E aí você conversando com os jogadores já começa a ter uma confiança também. No pé da palavra. Você lembra que eu falei pra vocês não ficar na nhaca aí? Pode falar palavrão ou não? Pode, é isso? Essa porra de ser treino hoje aqui tá uma nhaca do caramba aqui. E vocês conversaram comigo lá que iam trabalhar sempre firme aqui. Aí eu já saía do cenário, o Zé já dava o treino. Falei, Zé, como é que foi o treino? Não, pô, depois da dura lá, foi legal. Então, já cria esse vínculo também de confiança, sabe? Mas assim, ó, nós não tivemos problema com os jogadores. Cara, eu acho que eles também... Elenco bem fechado. Assim. Bem fechado. Fechou, deu uma liga muito legal por todas as histórias e por tudo mais. Então foi muito legal essa parte também, sabe, Felipe? Aí depois veio o Carlos. Aí já dá uma... Mas o suporte que o Carlos deu foi na segurança de um CT muito bom. E ele nos deu. Pintou o que tinha que pintar. Ajudou muito no campo, pros trabalhos no campo. E aí veio o plano de marketing, que foi logo em seguida junto com eles também. Que pra mim... Que dá outra tranquilidade, né? Deu um grande salto. Acho que foi o X da questão, porque deu um grande salto. Para toda a movimentação do torcedor e automaticamente para os jogadores. Quando eu falo para eles assim, ó, a gente vai jogar lá na arena. E é como é que eu vou falar para vocês? É um momento que poucos jogadores viveram isso a favor. O Sidão, o Eltinho, talvez o Cristiano lá no Japão. Que foi isso que eu até falei para o Eltinho, né? O Bruno chegou depois. A maioria dos jogadores, eu não sei se vão viver isso de novo. Alguns vão, eu tenho certeza que vão. Mas todos não. Jogar com o estádio cheio, né? A favor. Eu acho que talvez a maioria ali vai jogar contra. Né? Mas é uma vez no ano, 2 no máximo. Agora a favor todo o jogo. E é diferente. Por isso que eu quis levar o Alex lá, para eles entenderem o que era a história do Paraná. Por isso que eu levei o Ricardinho. O Alex como rival, o Ricardinho como prata da casa. Para eles entenderem o cenário que eles iam encontrar. E aí, para mim também, aí mais uma questão que te molda como treinador, Felipe. Na semana da estreia, a movimentação estava muito grande. Já tinha vendido os ingressos praticamente quase todos da arena. E eu falei assim, ó, cara, eu preciso fazer uma outra ação para esses caras entenderem o que é essa torcida aqui. Porque eles estão achando que eu tô falando aqui da boca para fora. Pra entender o que a torcida quer. Aí falei com o plano de marketing, especialmente com o Marcos, que vivia diariamente com nós lá, o assessor. Eu falei, Marcos, vamos fazer o seguinte, lança no Instagram do clube qual foi o seu momento mais especial com o clube. A gente escolhe uma história, não fala pro torcedor. Eu vou levar esse torcedor lá no vestiário para ele contar essa história, para eles entenderem o que é isso, o que é essa paixão. E aí o que aconteceu? Várias mensagens chegaram, a gente selecionou da Érica. Como já estava aquele jogo de marketing do coração, olha a história da Érica com o pai dela. O pai dela faleceu de infarto e ia ser o primeiro jogo ou um dos primeiros jogos que ela ia sem o pai. Por quê? Porque teve o Covid, não teve mais jogo. No ano passado o clube não pôde assistir os jogos. Foi punido, então já estava 2 anos sem ir para o estádio. Então tinha uma comoção muito grande para essa estreia. E a Érica, ela é historiadora. E aí ia ser, eu acho que um dos primeiros jogos com a filha dela também. E aí o que eu fiz? Na pré-eleição dentro do vestiário, falei toda a parte tática, técnica, o que a gente tinha que fazer para esse jogo. O lado emocional, que eu acho que ia contar muito, porque tinha a estreia, tinha a questão da torcida. E aí no final eu chamei a Érica para falar para ela, para todos eles, o que é a história dela. Que aí eu acho que apareceu no Instagram do clube, né? Apareceu. E aí foi muito emocionante, foi muito bonito. E foi o jogo, para mim, de todos os jogos em casa, que a gente teve mais problema, que a gente teve mais dificuldade, que a gente teve mais inseguro para fazer as ações. Porque tinha todo esse contexto, principalmente a da estreia. E porque era o primeiro, né? Pois é. Então, o primeiro ele estava contando com o Sidão no gol, já teve uma baixa. Já Ele teve estava contando com o Eltinho, também não foi. Contou que O Eltinho foi pro jogo da arena, pro treino da arena, machucou. sentiu a panturrilha. Mas assim, o começo foi dando certo. Só que apesar do campeonato ser curto, não seria. É Paraná Clube, então a gente teria uma dificuldade, né, Presida? Sim. E tivemos ali uma pequena oscilação no 2 jogos fora de casa, né? Jogos fora, né? Os jogos de casa a gente teve sempre problema. Mas acho que especificamente onde a torcida mais reclamou foi contra o Foz. Né? Tipo, teve aquele jogo fora contra o Rio Branco, mas
acontece, né? Não Agora, deveria. não deveria, mas acontece. Mas que na sequência o jogo contra o Foz. E daí a torcida deu aquela balançada. Deu aquele sustinho. Como é que foi pra vocês aquele momento ali, né? Então, Felipe, olha só, pra você ver como é que são as ações como eu trabalho. Quando tem o jogo, no outro dia, ou já no mesmo dia, eu já tenho o jogo no meu iPad. Eu faço a edição do jogo para corrigir as coisas. Porque daí eu posso pedir para os jogadores ou cobrar eles, porque foi eu que pedi para eles como fazer e como a gente tentar chegar no gol adversário. No jogo do Foz, quando eu estava editando o vídeo para passar para eles durante a semana, foi expulso um jogador e a gente já vinha de um jogo do Rio Branco que para mim foi muito doído. Por quê? Porque foi 2 expulsos e a gente perdendo chance e não concretizava em gol. E isso para treinador é muito ruim. Qual que é o lado bom? Você criar. Porque se o teu time não cria, Pior ainda. é complicado. Agora quando cria, é uma questão bastante individual do atleta, né? E quanto ao Foz, aconteceu a mesma coisa. Mas o que eu tenho que lembrar vocês? Que é aí que o torcedor às vezes não sabe, né? E foi um problema muito complicado para mim administrar isso. O Liliu perde um pênalti. E sai machucado na sequência. Só que no intervalo ele já tinha que ter saído. E ele falou, Tcheco, deixa eu ir mais um pouco. Porque ele ficou com o pênalti que ele perdeu, se responsabilizando por aqui. Eu falei, Liliu, cara, pênalti todo mundo perde, calma. Você vai agravar a tua lesão. Eu falei, não, eu vou por uma outra injeção aqui e vou. Me dá mais essa continuidade e daqui a pouco você pode me tirar. Eu falei, tá bom. Isso tem do atleta também. E isso é raro hoje em dia. O Liliu tomou uma outra injeção e foi. É lógico que ele não teve um desempenho bom pela lesão e tudo mais, e as coisas não aconteceram. E quando é expulso um jogador do Foz, a gente começa a não ter só o controle e começamos a perder gols também, como foi lá do Rio Branco. Um pouco menos, mas a gente começa a perder várias oportunidades de gol. E aí a gente não concretizou. Vem a desconfiança, por quê, do torcedor? Porque a gente já teve um jogo fora, que aconteceu a mesma situação da expulsão, e a gente não consegue concluir em gol. Mas quando eu faço as edições do jogo, o resultado me interessa. Não aconteceu. Aí o que mais me interessa? A gente criou, deixa eu ver aqui, e a gente criou inúmeras oportunidades. 11 contra 11 e depois 11 contra 10 também. E aí isso me dá segurança para continuar as minhas convicções. As minhas convicções. E quando a gente vai jogar em casa, daí a gente vai jogar fora, daí contra o União, que era 2 jogos fora. Eu estava lá Isso. também. E isso o Carlinhos é expulso. E um gramado horrível lá. E Mas daí a gente ganhou com o Bruno. A estreia do Bruno naquele sentido. jogou muito. Tinha o gramado também, mas, cara, o gramado a gente não pode ficar se sustentando com a desculpa sempre do gramado, né? Mas enfim, aconteceu a expulsão do Carlinhos e a gente tem um empate. E aí tem as ações, de novo, eu editando o jogo. E o Iguaçu, ele não teve chance de gol, mesmo com a gente com a menos. A gente conseguiu contornar o jogo. Como resultado, ele foi interessante por ser um a menos, mas como jogo jogado, por ser um jogo competitivo, resgatamos a questão de competição dos jogadores e a gente não sofreu contra o time. Então isso vai me dar segurança para depois, sim. Mas para mim explicar Mas isso para o pra torcedor, você- para mim explanar isso, é muito difícil. E aí eu tinha que administrar ainda a volta do Liliu. Por que a volta do Liliu? Porque aí o time se achou literalmente em casa, principalmente com os jogos, aí com o Grêmio Maringá, que era um time que não era tão forte, mas todos pegaram ele também. E aí outros jogos com não só a Pucarana que veio depois, Patriotas e Patriotas. o próprio Laranja. e o Laranja. E o Laranja a gente pegou em casa. E então isso me dava tranquilidade quando eu editava os jogos, que eram muitas oportunidades. O próprio Laranja. Foi 1-0, você vê, foi 1-0 contra o Laranja Mecânica. Eles não chutaram uma bola no gol. E depois o treinador deles veio falar comigo: Tcheco, você foi o único time que a gente não conseguiu jogar no gol. Falei, pois é, mas a gente perdeu alguns gols de novo. E pra mim isso é complicado. Ao mesmo tempo que a gente cria, é complicado. E eu escutando a voz do torcedor, que tem razão. Precisa treinar finalização, precisa isso. Cara, a gente treina tudo que vocês podem imaginar. Será que treinou para ir pros pênaltis contra o Rio Branco? É lógico que foi treinado. Tá tudo isso já no meu script já, né? E isso vai te dando uma sustentação como trabalho. E para mim sempre vai ser assim. A gente vai dar uma organização tática como treinador, a gente vai dar orientações nos treinos, mas é sempre o jogador que vai ter a qualidade para resolver o jogo.
E isso faltou um pouquinho para nós, mas no final das contas deu certo. Então, Tcheco, já caminhando pro nosso final, vamos falar da fase final dos campeonatos. Como é que foi aí o jogo do acesso, que era o mais importante com o Patriotas, e a final contra o Rio Branco, o time que nos bateu 2 das 3 confrontos, e no final você não acabou jogando a taça pra torcida. Então explica um pouco como é que foi essa fase decisiva. Eu vou tentar gente. sintetizar rápido o Patriotas, né? Um jogo muito sai do padrão, horrível de até a gente analisar por causa do campo, e é um jogo de mata-mata. Então eu não quis correr nenhum risco lá, literalmente para não jogar tudo fora do trabalho por causa do campo. Então eu não poderia ser muito ofensivo, porque ia ter as dificuldades do kick da bola, do tempo de bola e tudo mais. Não teria como se adaptar? Não teria como se adaptar, então foi um risco que eu não quis correr literalmente. E foi muito frisado para eles. E foi levado para decidir em casa depois. Então, exatamente isso que eu falei na pré-eleição e durante a semana toda. A gente não conseguiu ganhar, a gente não pode perder. Então o empate ele pode ser um bom resultado. E eu tenho uma frase que é o seguinte: o empate ele é bom ou ele é ruim, tudo depende do que acontece no jogo. Então às vezes você é expulso um jogador, o empate é bom. Às vezes você está com um jogador a mais, o empate é ruim. Então tudo depende dessa circunstância. No jogo em casa, aí aquela mobilização, o jogo às 11, eu praticamente acho ruim, mas é um jogo às 11, um pouco de chuva, a torcida compareceu um grande número, não lotou o Couto, mas encheu o estádio. Acho que por causa, mil? acho que por causa do horário, por causa Eu acordar domingo, naquela 6 chuva. horas da manhã, 5h30. Só doente, Mas a gente estava muito convicto que a gente ia conseguir. Que Tava, minha esposa pediu folga no trabalho porque ela não foi trabalhar na segunda, porque ela sabia que ela ia... encheu o caneco. Meu Deus. E ali foi uma das emoções mais fortes do futebol na minha carreira toda como jogador também. Foi ele tá junto de vários pacotes. Foi quando o Liliu faz o segundo gol. Puta golaço. E quando ele... E eu não coloquei o Liliu no jogo de ida, porque era um campo piso duro. E eu falei pro Liliu, Liliu, eu não vou te colocar no jogo, porque eu tenho medo que você se machuque na panturrilha de novo. Você vai entrar no jogo lá. É uma gestão. Tinha outros jogadores que estavam com cartão amarelo, segundo cartão amarelo. Falei, eu não te coloquei no primeiro jogo para você viver essa emoção lá no Couto. Então aí tem essa gestão também, sabe? Enfim. Então quando saiu o segundo gol do Liliu, para mim foi um dos momentos mais emocionantes para mim. Eu choro no campo. E pra gente eu também. Eu me emocionei. Deu uma acalmada naquele momento. E ali para mim o acesso estava garantido, né? E foi um momento muito marcante. Você viver a reconstrução da equipe. E eu sempre falei sobre esse fato desde que eu cheguei. É uma reconstrução do clube. É uma reconstrução do clube. Eu acho que começou o primeiro step, né? Primeiro passo. Em outro momento eu usei uma parábola lá do elefante, que é uma pisada firme, que quando você olha para trás, ela é devagar. Por que ela é devagar? Por causa dos calendários. Né? O ano que vem ainda só vai ter a Série A do estadual. Então ela é um passo devagarzinho, firme, mas você olha para trás e deixou uma marca. Você sabe que ele passou um elefante, você passou um animal que tem um respeito da selva, né? E ali a gente deixou nossa marca ali. Aí a final... Foi pra coroar, né? Foi pra coroar, era a cereja do bolo, né? Eu acho que em casa... E ela literalmente terminou em casa, né? Um paciente que sai da UTI, como foi o marketing, ele volta para casa. Vai pro quarto, vai tem pra casa. Tudo essa simbologia, né? Precisa de muitos cuidados ainda, mas ela tá em casa. E aí, contra o Rio Branco, era um clube que a gente tinha perdido a primeira rodada, na segunda rodada, e a gente queria ele deu uma resposta pro torcedor. Nós conseguimos um resultado magro de 1-0, mas poderia ser 2-3 até, no meu entender. O Rio Branco nos assustou um pouquinho no finalzinho, porque a gente queria fazer o segundo. A gente fez um bom jogo de certa forma, por ser final. É sempre um jogo mais emblemático, mais físico, mais de contato, mas ali eu acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo. Aí o jogo lá, ele tem a dificuldade pelo piso, que eles estão mais lá habituados. Também é sintético. É um sintético melhor, mas é sintético. Eu acho que o futebol não pode ir pro sintético. É uma conversa muito complexa aqui, porque eu acho que ele descaracteriza o futebol. Ele descaracteriza. E lá eles tinham essa vantagem. E aí quando a gente sai sai perdendo, novamente no intervalo, a gente muda o sistema tático, daí a gente consegue fazer o gol com o Ítalo, empate, e aí tem o gol que o juiz interpretou como gol, mas ele se equivocou, né? A gente tem um pouquinho de cuidado nas palavras, mas foi um erro muito grotesco por ser uma final. Ele errou mesmo. Errou. E isso, eu posso falar. Não, com certeza ele errou, mas a gente sim tem que tomar cuidado, medir as palavras, né? Porque ele fez por querer. Não exatamente, não. E longe disso, foi um erro mesmo, né?
que levou o jogo pros pênaltis. Aí a gente perde o jogo, né? Cai na conta de um jogo perdido. Mas aí a gente vai pros pênaltis, e daí eu acho que os deuses do futebol nos coroaram com o título. E foi legal de ver a reação da torcida, tudo lá na internet, vários vídeos e tudo mais. Não, E eu já tava é. falando a semana toda pra comissão. A gente vai ser campeão. É aquela questão de mentalizar, né? Você tem que mentalizar. E eu falei, eu vou jogar o troféu pra torcida. Se o troféu for Essa pesado. era a pergunta. Foi É. na hora ou você já tinha Não, pensado? eu já Tinha tava mentalizado. planejado. Eu fiz isso. Tô no nosso- ouvindo ele correndo, daqui a pouco eu fui... Eu fiz isso no nosso rival, né? Por 2 vezes. Quando a gente foi campeão no estadual 2 vezes lá. Cara, Tinha que fazer aqui. não, isso eu quero levar como uma marca pra mim. Por quê? Quando aconteceu essa primeira Quando vez, for campeão da Champions, quero ver você jogar lá. Vou jogar. o- eu vou jogar. Eu vou jogar. Quando foi campeão da Libertadores com o Paraná, Sim. da Copa do Brasil, eu vou jogar. Aí, Sabe ó. por quê? Ele Tá tá ciente na do teu minha, plano. tá ciente no meu plano aqui. Porque o brilho no olhar do torcedor quando ele toca no troféu é uma coisa surreal. Todo mundo conquistou, né? Porque o cara nunca imagina que pode tocar no troféu. É só o jogador, comissão técnica, diretoria, mas o torcedor não imagina isso. E quando eu vivenciei isso a primeira vez, falei, cara, eu vou fazer isso sempre na minha carreira. E aí, quando aconteceu aquilo lá, eu falei, eu vou jogar. Os caras, você é louco, eu falei, eu vou jogar. Quando o Sidão tava indo, e muito legal a parte isso não foi combinado. Eles resolveram na hora, vamos levar o troféu pra torcida ali e mostrar pra eles lá, né? Que a gente virou de costas pra Sim, vocês lá, sim. né? É. E quando eles estavam indo, o Sidão ergueu. Falei, Sidão, dá esse troféu aqui. Aí eu vi que ele era leve. E tinha um cara ali que o que pegou o troféu, eu não conheço ele. Eu vi que ele era mais fortinho Tava ali. bem posicionado. Tava bem posicionado, empolgadão. Falei, agora. Ele vai pegar. Joguei ele um pouquinho pro alto só pra sentir o peso ali e foi. Cara, foi muito legal, né? Massa, O cara massa. comemorou ali, aí foi pra organizada. Tem umas fotos na organizada também. Eu vi aqui. E aí os caras devolveram o troféu tranquilo, cara. Foi muito legal, foi foi muito mágico especial. pra gente, Foi, foi mágico. cara, foi. A gente tá chegando até no final desse, eu até quero aqui pedir pra, se o Thiago puder voltar pra gente continuar mais histórias, Vamos, tem claro, muito mais Porque com histórias. certeza tem muito mais. Mas eu queria ver aqui com a produção, se tem como colocar aquele videozinho, se ainda dá tempo. Esse vídeo eu acho sensacional. Eu tinha ele salvo no meu... Olha lá. Ah, Você quero. Foi do acesso pra Série A, né? Do 2017, Brasileirão, né? né? Isso. Você correndo atrás dos quero pra pegar negócio do bola? roupeiro, isso? Ah, era a bola, né? O roupeiro tinha medo, tava com medo. Aí O eu sapinho tinha medo. Aí o Thiago foi lidar com os quero-quero. Cara, esse... E o quero-quero dando a famosa voadeira. Não, e não pegou. Rapaz, tipo, arrepia. Tá Arrepia o lombo. O cara é da casa, né? Tá acostumado. Tá já com os acostumado, caras. deve conhecer pelo nome os quero-quero. Cara, esse vídeo eu acho sensacional. Espetacular. Cara, eu acho muito bom. Na época que saiu, eu falei, cara... Presidente, a gente tem muita história, assim como eu acho que o Eltinho também tem, vai vir aí o Ricardinho, tem muita história, a gente pode fazer uma parte 2. Vamos fazer Mas, dois, mas três. principalmente esse trabalho realizado agora tem muita coisa. Imagino. O bastidor dele é muito rico, sabe? Em vários aspectos. Com o torcedor, com o presidente. Vamos fazer, então vamos fechar aqui, vamos fazer uns bastidores Do de acesso. do acesso. Vamos fazer. Mas tudo isso, o acesso e tal, aquela teu sonho de criança de subir, Que você de já subir realizou, né? o gramado e tal, papapá. Tirando os times de Curitiba, você tinha um sonho de jogar em algum clube? Que você tem até jogado, sei lá, sonho em Conseguiu jogar no realizar ou não? ou não. Não, o meu sonho, eu tinha um sonho de jogar no Flamengo por causa do Zico. Aí, O ó, Zico é meu seu ídolo. ídolo. O Zico é meu A gente ídolo. ia perguntar até. O meu avô, ele era flamenguista, né? E quando eu era pequenininho, que geralmente passava os jogos mais de Rio Sim, sim. ou de São Paulo, né? E por causa do Zico, eu torcia pro Flamengo por causa do Zico e eu, quero jogar lá no Flamengo, no Maracanã e tudo mais. Quando você passa a ser profissional, você perde a magia de torcedor. Ah, você não é Flamengo, você perde a magia de torcedor. Mas aquela Até- vontade ainda continua, Permanece. né? Não, se eu jogasse lá, ia realizar aquele sonho do Tcheco lá de trás, sabe? Isso. Mas quando você passa a ser profissional, você vê as sujeiras que tem, você vê o submundo do futebol, que é muito complicado. Então você perde, por isso que você perde a magia. Mas aí hoje, você pergunta assim, você torce para algum clube? Cara, eu torço pro nosso rival, eu torço pro Grêmio e pro Itihad e o Paraná que construiu toda a minha história, porque são torcedores que têm o meu eles me respeitam. E aí, automaticamente, você sente esse carinho, você acaba torcendo para essas equipes sempre de bem, sabe? Então eu tenho esses clubes assim como torcida, porque realmente é os clubes que me respeitam também. Legal. Show de bola. É isso.
Vamos fazer Tcheco, uma parte 2, Vamos então, ter que fazer uma porque parte 2, porque É que a gente, muita infelizmente, temos que encerrar. tempo urge, Mas mas- antes de encerrar também, temos temos brindes. um presentinho Opa, essa é a parte do boa. nosso amigo. Presentinho de um dos nossos da Patrocinadores. Paranautas e dos nossos patrocinadores. Tá difícil, né, velho? Deixa pro Tcheco abrir e estourar a caixinha. Aqui, ó, já, vai já. Esse é um presentinho nosso pra você. Os nossos Um patrocinadores. agradecimento já. E já fica aí, né? Aí, ó. Para- Nossa, que Personalizado e do Um nome copinho do Tcheco aí. térmico. Ó, eu não sou de deixar na guardadinho, não. Eu sou de. Não, pode usar. Não dá esse daí- bancada Esse é lá, bom, daí, esse é bom. à vontade. Vou deixar aqui na bancadinha aqui, ó. Eu até ia perguntar, já aproveitando, como jogou no Grêmio e tal, gosta do chimarrão, tomar A gente ou não? toma, né? Acostumou a tomar lá também, né? Bom saber. É, quase, Bom quase que a gente trouxe um... Só que era meio gourmet pra você, que é também num copinho desse. Ó, Você vai rapaz, tomar eu- isso aqui, você eu toma sou uma geladinha raizão, hein? aí. Não, isso aqui tá ótimo, Vamos pelo lá. amor de Deus. Fechou. Faz um presentinho. Antes da gente se pedir do Tcheco, fazer aquele. Oh, tem mais. Na verdade, essa aqui, Tcheco, a gente pede pra você, por favor, assinar pra nós Ó, prazer. a nossa camisa da Planaltas. Por favor. Canetinha. Fazer o registro aí do. Registro que o Tcheco veio, Esteve aí. não só em vídeo, em áudio. Tá na camisa. O nosso técnico do acesso. Mais uma historinha, junto com o Mais um acesso. Tcheco, muito obrigado hoje pela presença. Para nós do Paranautas é uma honra você estar aqui conosco. E quer se É despedir aí, presida? Não, vamos agradecer nossos parceiros, né? De novo, Bicho Laser. RK Facas Acessórios, Bebidas Tissot e Pacundê Podcasts. E agradecer nosso Ilustre convidado. ídolo também. Eu que agradeço que o clube tenha o melhor caminho já nesses momentos políticos, né? Que seja aí. o melhor mesmo. Que ano que vem faça um grande campeonato, busque a vaga para a Série D. Tenho certeza que vai buscar para reativar novamente aí essa história linda que o clube tem. Fechou. É isso aí, meus amigos. Galera, Tá entregue mais valeu. um episódio Paranautas Podcast número 55. Até o próximo. Grande abraço a todos, sempre Paraná. Foi. Um abraço.